Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A ONU fez um apelo aos governos de todos os países para que tentem cumprir os compromissos assumidos na área da educação. Depois de 2 anos de pandemia, o cenário tem se mostrado preocupante. A pandemia da Covid-19 provocou caos na educação no mundo, interrompendo os estudos de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de estudantes. Mas a turbulência na educação vai além das questões de acesso e desigualdade. Em sua mensagem para a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o nosso mundo está mudando em um ritmo vertiginoso. Para ele, a educação deve ser vista como um facilitador essencial para o desenvolvimento sustentável. Em 2021, o Brasil atingiu o menor número dos últimos 10 anos de crianças nas escolas, depois de uma queda de 2,8% no número de matrículas. O afastamento dos centros educativos afetou o físico, o lado psicológico e, em alguns casos, até a nutrição dos estudantes. Em outras partes do mundo, o cenário se repete. Uganda encerrou o período mais longo dos fechamentos de colégios do mundo. Cerca de 15 milhões de alunos ugandenses não frequentam a escola desde março de 2020, quando as instituições de ensino fecharam as portas. Já nos Estados Unidos, milhares de escolas estão voltando às aulas virtuais à medida que a onda da Omicron afeta cada vez mais alunos e profissionais da educação. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, no mundo inteiro, a interrupção da educação significou que milhões de crianças perderam consideravelmente o aprendizado que teriam adquirido se estivessem na sala de aula. Em países de baixa e média rendas, as perdas de aprendizado devido ao fechamento de escolas deixaram até 70% das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, em comparação com 53% antes da pandemia. Vários estudos já comprovaram que a escola tem uma importância fundamental para o aprendizado das crianças e adolescentes. A falta de fatores como convívio social e intelectual podem trazer sequelas irreparáveis para o resto da vida. Os militares de Burkina Faso anunciaram na televisão que tomaram o poder após uma revolta no país africano. Os militares de Burkina Faso anunciaram nesta segunda-feira que tomaram o poder após uma revolta no país africano. Em uma transmissão pela televisão, os autores do golpe informaram o fim do mandato do presidente Roch Marc Christian Kaboré, criticado pelo fracasso em conter a ascensão de jihadistas. O MPSR gostaria de salientar que as operações foram realizadas sem derramamento de sangue e sem qualquer violência física às pessoas presas, que estão sendo mantidas em local seguro, respeitando a sua dignidade. O partido do presidente informou que Kaboré foi vítima de uma tentativa fracassada de assassinato após relatos de que o presidente foi detido. A legenda apontou que a residência do mandatário foi saqueada e um correspondente constatou que do lado de fora da casa havia veículos crivados de balas e vestígios de sangue. Na mensagem, os soldados rebeldes também anunciaram o fechamento das fronteiras e prometeram um retorno à ordem constitucional dentro de um prazo razoável. A junta ainda afirmou que o país vai continuar a respeitar compromissos internacionais, particularmente no que diz respeito aos direitos humanos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou fortemente o golpe de Estado militar em uma mensagem lida por um porta-voz. O secretário-geral convoca todos os atores a serem moderados e optar pelo diálogo. As Nações Unidas reiteram seu compromisso total com a preservação da ordem constitucional e reafirmam seu apoio ao povo de Burkina Faso em seus esforços para encontrar soluções para os desafios multifacetados enfrentados pelo país. Na Place de la Nation, na capital Ouagadougou, manifestantes demonstraram apoio ao exército. Assim como Mali e Níger, Burkina Faso está mergulhada em uma espiral de violência atribuída a grupos jihadistas armados, afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Em quase 7 anos, a violência dos grupos jihadistas deixou mais de 2.000 mortos e 1,5 milhão de deslocados. Mudando para coronavírus, os organizadores das Olimpíadas de Inverno de Pequim anunciaram que mais de 70 casos de Covid foram confirmados entre os funcionários que entraram na China entre os dias 4 e 22 de janeiro.
Entre os casos positivos confirmados, 39 foram detectados em testes realizados no aeroporto e 33 em exames no circuito fechado da Vila Olímpica. Mas nenhum caso foi positivado entre os 71 atletas e funcionários de suas equipes. Os organizadores dos Jogos enfatizaram que não há infecção generalizada dentro do circuito e que os números estão sob controle. Um gerenciamento está em vigor no local para garantir um ambiente seguro para os atletas e a equipe de trabalho. De acordo com os organizadores, aqueles que testarem positivo não poderão competir e serão afastados de função. Se sintomáticos, eles terão de permanecer no hospital designado para o tratamento. Caso os infectados estiverem assintomáticos, eles serão orientados a permanecer em uma instalação de isolamento. Haverá quartos acessíveis e funcionários no local para ajudar nas tarefas diárias para aqueles que precisarem. Aqueles que se recuperarem retornarão às suas funções nos Jogos após serem liberados do isolamento. Após o derramamento de mais de 6 mil barris de petróleo no mar, profissionais correm contra o tempo para salvar a vida de aves ameaçadas de extinção. Elas foram banhadas pelo óleo em Lima, no Peru. Vamos ver. O vazamento deixou um alto número de animais mortos e colocou em estado crítico mais de 40 aves, que foram resgatadas por brigadistas em praias e reservas naturais da região. Além de fornecerem medicamentos, os funcionários do zoológico Parque das Lendas, no distrito de São Miguel, em Lima, banham os animais com detergentes especiais para remover o óleo da plumagem, além de servirem água e alimentos para as aves. Estamos fazendo esforço denodado, não sei se... Estamos fazendo um grande esforço, não é algo comum de acontecer. Estamos dando o nosso melhor e acho que está funcionando, pelo menos os trabalhos que fizemos neste curto período de tempo. Cerca de 6 mil barris de petróleo bruto foram derramados no mar em 15 de janeiro, enquanto um petroleiro desembarcava na refinaria La Pampilha. Segundo a Repsol, empresa responsável, o acidente ocorreu devido às ondas provocadas pela erupção vulcânica em Tonga, a cerca de 10 mil quilômetros. No Peru, mais de 150 espécies de aves dependem do mar para alimentação e reprodução. De acordo com o biólogo do Serviço Nacional de Florestas e Fauna Silvestre da região, se a mancha de óleo avançar e ações não forem tomadas rapidamente, pássaros e animais marinhos vão continuar morrendo. Os aplicativos de realidade virtual estão literalmente na moda. E em meio às dificuldades encontradas com a chegada da pandemia, a tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço. Desta vez, os profissionais da área apostam em criar elementos virtuais que podem ser exibidos e comprados em vitrines também virtuais. De tênis desenhados no mundo virtual, mas produzidos no real, a designers que expõem roupas em avatares antes de fazê-las, a barreira entre o digital e o tangível está diminuindo. Plataformas online precursoras da visão metaverso já estão servindo como salas de trabalho para desenvolver produtos destinados à venda na vida real. Em tempos de Covid, tivemos que nos reinventar em todas as profissões porque precisávamos mudar nossos hábitos. Não poderíamos continuar com o velho estereótipo da alta moda que nunca combinou comigo de qualquer forma. Segundo Fournier, o online acaba sendo um bom lugar de abertura para testar as coisas virtualmente e recriar uma conexão mais precisa com a vida real. Eu desenhei alguns modelos para o metaverso antes de fazer na vida real, porque este ano, na coleção First Love, vamos lançar os avatares no PUBG Mobile ao mesmo tempo que o filme ou o desfile de moda. Então começamos com algo virtual e então criamos os tecidos e os bordados que combinavam perfeitamente com o que havíamos decidido no videogame. Exactement à ce qu'on avait décidé dans le jeu vidéo. O interesse por bens virtuais ocorre em meio a previsões de que o metaverso, uma versão de realidade virtual da internet, vai acabar substituindo a web de hoje. Marcas de luxo como Balenciaga, Off-White e Dolce & Gabbana já aderiram ao movimento e possuem itens disponíveis em realidade virtual. Bem diferente. Olha, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.